o Senhor. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11 que estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui diz que o Senhor mandou pregar, e diz que o Senhor cooperava, o Senhor prometeu cooperar. Então coopera comigo, Jesus, essa noite, e que o Espírito Santo traga fé e muita ousadia no coração de cada um que vai ouvir. Em teu nome, Jesus. Amém. Se você tivesse poucos dias de vida, quais seriam as suas últimas ações? O que você ia resolver com poucos dias de vida? Se o médico falava assim: olha, 15 dias para você, quais seriam as suas últimas ações? Quem você ia procurar? Ou melhor, quais seriam também as suas últimas palavras? Os pais, iam dar os últimos conselhos para os filhos: olha, tá vendo? Faça isso, faça aquilo, não faça isso. O que você resolveria? O que seria mais importante para você se faltasse poucos dias para você? Porque aqui nós vemos Jesus com as suas últimas ações e palavras. O Evangelho de Marcos e também o Evangelho de Mateus fala que depois de Jesus falar isso com os seus discípulos, ele sobe do céu. E o que Jesus diz basicamente nesses 2 evangelhos, ele diz para os seus discípulos que ressuscitou, e ele não só diz, ele prova, porque eles não estavam acreditando. E Jesus dá a última ordem para eles. A última ordem é para que eles vão e preguem. Em Marcos, ele escreveu diferente. Marcos relatou que Jesus falou para eles irem em todas as nações e fazer discípulos. Essas foram as últimas ações e as últimas palavras de Jesus antes de subir para o céu. Meus irmãos, esse capítulo ele tem que nos encher de muita esperança, porque esse capítulo mostra que nós cremos num Deus que vive, que venceu a morte, e isso tem que encher o nosso coração de esperança, porque se Ele ressuscitou, significa que Ele venceu a morte, que Ele venceu os nossos pecados. E a maior notícia que nós podemos receber, porque o nosso maior pesadelo é a morte, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Nós infelizmente vamos sofrer isso, mas se o nosso Senhor venceu, todo aquele que nele crê é um vencedor também. Então esse capítulo 16 tem que nos encher de esperança, porque aquele túmulo estava vazio, mas nós vemos que algo é preenchido. O céu é preenchido, o trono é preenchido, alguém senta nesse trono ao lado de Deus Pai. Que capítulo que tem que nos encher de alegria e esperança.
E isso é um dos quesitos que diferencia o cristianismo de outras religiões. Tem 3 coisas que diferenciam o cristianismo de outras religiões. A primeira delas é que nós é a única religião que chama Deus de Pai. O muçulmano não tem isso na cabeça não. Para ele Deus é apenas o Senhor, aquele que pune, aquele duro. Jesus nos ensinou a chamar o nosso Deus de Pai. O cristianismo é o único que o seu líder, o seu Senhor, o seu fundador, entre aspas, porque na verdade Jesus não fundou uma religião, é o único que o seu líder morreu e ressuscitou. Maomé morreu, Buda morreu e acabou. Outros líderes, eles creem que ele reencarna em outras pessoas, mas o cristianismo é o único que o seu líder morreu, mas está vivo e pode ter relação conosco. E outra coisa que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões é que em toda religião a salvação é pelas obras, depende das suas obras, depende do seu esforço, depende se você é aprovado ou não. O cristianismo é o único que diz que a salvação é pela graça, é algo imerecido, é algo que nós recebemos por aquilo que nosso Senhor fez por nós. Meus irmãos, e o que esse texto tem para nos dizer hoje? A última perícope é a última passagem de Marcos, tem a nos dizer que Jesus, Ele vive e nós temos uma missão. Você tem uma missão, a igreja tem uma missão. Se você está vivo, você tem um propósito, você tem uma missão, e Jesus, Ele tem essa noite essa missão para falar para nós, para todos nós, para toda a igreja. Primeiro nós vemos aqui como que o coração das pessoas são incrédulos, porque no versículo 3 nós vimos a semana passada que as mulheres foram no domingo de manhã para levar alguns aromas para o corpo de Jesus, e elas estão preocupadas, mas como que nós vamos tirar essa pedra daqui? Veja as dúvidas no coração das pessoas. Diz no versículo 5 que quando elas veem um homem vestido de branco, elas ficam com medo, e ele fala para elas no 6, não tenham medo. No versículo 8 diz que elas saem daquele sepulcro morrendo de medo. E veja, meus irmãos, que nenhum discípulo de Jesus foi lá ver, foi lá conferir, porque Jesus falou para eles no mínimo 3 vezes: olha, eu vou sofrer, morrer e ressuscitar. Jesus repetiu no mínimo 3 vezes para ele o Evangelho de Marcos, para eles, para o Evangelho de Marcos nos diz. E eles não foram lá nem por curiosidade. Fica imaginando, nenhum discípulo lembrou ao outro: nossa, mas Jesus não falou que ia morrer, ia ressuscitar? Vamos lá ver no 3º dia, vai que é, né? Vamos lá ver, talvez, né? Veja que eles estavam tão incrédulos que eles não foram lá ver. E essas mulheres foram lá para cobrir o corpo de Jesus, porque elas também não acreditavam que Jesus iria ressuscitar. E daí Jesus aparece para Madalena, ou Maria Madalena, e ela pega e vai até os discípulos e diz que eles não acreditam nela. Versículo 11 fala: esses, ouvindo que ele vivia, que tinham visto por ela, não acreditaram. Jesus apareceu para Maria Madalena, não foi? Ele contou: olha, eu vi Jesus, ele apareceu para mim. Daí os discípulos, nas minhas palavras: para com isso. Gente, será que eles não lembraram que Jesus falou que ia ressuscitar? E depois nós vemos que Jesus aparece para 2 agora dos seus discípulos. O Evangelho de Lucas diz que é aquele episódio do caminho de Emaús, lembram? Jesus aparece para eles, e eles não reconhecem Jesus. Jesus prega a Bíblia para eles, e depois eles reconhecem Jesus. Eles vão falar para os 11 discípulos. Versículo 12, versículo 13, diz que também eles não deram crédito. Não acredita no testemunho de uma mulher, porque naquela época o testemunho de uma mulher não valia de nada. Então Jesus então aparece para 2 homens,
e eles também não acreditam no testemunho deles. Por fim, no versículo 14 fala que finalmente Jesus vai e aparece para eles quando eles estavam à mesa. Jesus aparece para eles e Jesus censura a incredulidade e a dureza de coração deles. Meus irmãos, por que eles não acreditaram no testemunho das pessoas? Por que eles não lembraram que Jesus disse que ia ressuscitar? Isso mostra que o nosso coração é incrédulo. E incredulidade, Jesus diz que é dureza de coração. O nosso coração é duro. Quantas coisas nós já sabemos, quantas coisas nós já lemos na Bíblia, quantas vezes Deus já agiu na nossa vida e o nosso coração continua incrédulo, nós continuamos com medo. Eles não creem nos testemunhos de Deus. Quais que eram os testemunhos de Jesus? Maria Madalena e depois os 2 discípulos. Eles não acreditam por causa dessa dureza de coração. Vocês acham que hoje nós somos diferentes? Não. A Bíblia fala que Deus dá testemunho de si todo dia. A criação testemunha que existe um Deus poderoso. Quando nós olhamos a criação, nós vemos que Deus sustenta a sua criação. E a gente tem medo se Ele vai sustentar a nossa vida. Não é verdade? Ou só eu que sou assim? Salmo 93, nós estudamos no acampamento que Deus sustenta a sua criação. Ele é maior do que tudo. E Ele não vai sustentar a minha vida e a sua. Às vezes a gente duvida que Ele vai sustentar. Às vezes nós não cremos na palavra de Deus, a Bíblia, que é o testemunho de Deus. Essa palavra hoje seria Maria Madalena e os 2 discípulos que foram lá contar. Nós não cremos às vezes no que está escrito aqui. E vejam, meus irmãos, que a incredulidade irrita Jesus. Essa palavra no versículo 14, censurou-lhes, no grego é uma palavra que Jesus ficou irritado. Sabe como você censura alguém? Mas é uma palavra que diz que Jesus ficou irritado, falou: mas não é possível, nas minhas palavras seria assim, não é possível que vocês não estão acreditando. Seria mais ou menos assim: Jesus ficou bravo com eles. A nossa incredulidade irrita Deus, porque quando nós não cremos, nós estamos dizendo que Deus não é verdadeiro. Quando nós não cremos, nós estamos dizendo que Deus não é poderoso como Ele diz que é. A incredulidade irrita Deus. Essa semana aconteceu algo engraçado, que eu vi que a incredulidade irrita a gente também. Nós colocamos uma luz no estacionamento, e daí o presbítero Dalcino falou assim: compra 2 de 30 que vai ser suficiente, a potência da lâmpada. Falei: seu Dalcino, vai ser pouco, não vai ficar bom. E eu percebi que a minha incredulidade, o meu questionamento começou a irritar ele. Ele falou assim: seu pastor Tomé, você só vai acreditar quando você vê que vai estar claro lá. É verdade, quando as pessoas não acreditam na gente, a gente está falando a verdade, algo que você conhece, você fica irritado. A nossa incredulidade irrita Deus, porque nós estamos dizendo que o que Ele está a dizer não é verdade, Ele não é poderoso. Portanto, meus irmãos, creia no que a Bíblia diz. Nós estamos vendo hoje aqui que o trono está ocupado, Jesus sentou lá. Creia. Nós estamos vendo aqui que Jesus ressuscitou. Creia. E se Ele está no trono, diz que Ele governa todas as coisas. Creia. Diz que Ele governa a igreja. Creia. Ele governa as suas ovelhas. Ele sustenta as suas ovelhas. Creia. Porque a sua incredulidade a mim irrita Jesus. Ele censura eles. Creia no que a Bíblia diz. Não crer no que a Bíblia diz, meus irmãos, precisar de outra coisa para crer em Deus, seria incredulidade. Porque tudo está aqui que nós precisamos para ter uma vida com Deus. A Bíblia é completa. E você precisar de outra coisa para servir a Deus é incredulidade. E meus irmãos, vejam que a vida sem essa fé, ela vai causar muitas coisas.
Primeiro, que as mulheres estavam cheias de medo, porque não tinham fé. Versículo 10 diz que os discípulos estavam tristes e choravam. Ou seja, quando nós não cremos nos testemunhos de Deus, no que Ele fala para nós, as coisas dessa vida vai nos encher de medo e tristeza. Aqui os discípulos estavam, o que nós chamamos hoje, à beira de uma síndrome do pânico e à beira de uma depressão. Diz que eles estavam tristes e choravam. Quando nós não temos fé na ressurreição, quando nós não temos fé nos testemunhos de Deus que Ele dá para nós, a gente vai ficar com medo dessa vida. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Mas porque Jesus os ama e tinha um propósito na vida deles, Jesus vai e aparece, versículo 14. Jesus ama e aparece para eles. E às vezes a nossa incredulidade é tanto que Jesus vai nos dar uma experiência mística, mas não é a regra. Estão entendendo? Às vezes nós somos tão incrédulos que Jesus precisa nos dar uma experiência mística. Pode acontecer, mas a regra é: creia no testemunho de Jesus que está na palavra de Deus. A norma é a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, mais uma vez, a fé, a força das mulheres em servir a Jesus chamam a minha atenção. Porque vocês lembram que na crucificação só elas estão perto de Jesus, no sepulcro só elas vão até Jesus, e agora no domingo as mulheres que vão atrás de Jesus. E a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto é uma mulher, e uma mulher que tinha um histórico muito ruim. Versículo 9 diz que ela é Maria Madalena, e Jesus tinha expulsado 7 demônios dela. É uma ex-endemoniada, uma mulher terrível, mas que foi transformada pelo poder de Jesus, pelo amor de Jesus. E eu fiquei perguntando por que Maria Madalena teve esse privilégio. Porque ela busca Jesus, porque Jesus fez algo por ela e agora ela é grata a Jesus. Ela tinha 7 demônios, imagina a vida dela, o tormento, a confusão da vida dessa mulher. E porque ela recebeu algo tão grande de Jesus, ela é totalmente grata, ela vai atrás de Jesus, ela busca Jesus. Nós só conseguiremos ser gratos e amar Jesus se nós entendermos o tamanho do perdão que Ele nos deu. Talvez vocês lembram de um episódio onde Jesus está numa casa e entra uma mulher chorando com um vaso, e ela perfuma Jesus. Ela chora tanto que ela rega os pés de Jesus com as suas lágrimas, e ela seca os pés de Jesus com seus cabelos, ela beija os pés de Jesus, e Jesus fala assim: aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Estão entendendo? Maria Madalena, porque ela recebeu uma bênção tão grande, ela foi tão abençoada por Jesus, que agora ela ama Jesus, ela busca Jesus. Nós só vamos amar Jesus se entendermos o tamanho do resgate, o tamanho da obra que Ele fez a nosso favor. Por isso que Maria Madalena está lá, porque Jesus fez uma grande obra na vida dela. Ela está totalmente grata. E meus irmãos, depois dessa chamada de atenção, Jesus agora diz as últimas palavras, o último comando antes de subir, que o versículo 19 vai falar que de fato o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos é o que? Versículo 15: vão para todo mundo pregar o Evangelho. Vão para todo mundo, fala em todo lugar e fala para todo mundo o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Portanto, nós vemos que os cristãos, nós que cremos, nós temos uma missão, e essa missão é urgente. Por que é urgente?
Por que as últimas palavras que Jesus dá, meus irmãos? Porque é tão urgente isso. O versículo 16 nos responde por que é tão urgente. Porque está em jogo a salvação das pessoas. Está em jogo a salvação ou a condenação eterna das pessoas. Por isso pregar o Evangelho é tão urgente e é as últimas palavras de Jesus. É necessário, meus irmãos, que as pessoas creem no Evangelho para ser salvas. Como nós falamos aqui no começo, ninguém é salvo pelas suas boas obras. Todos nós precisamos do Evangelho. Todos nós precisamos de um Salvador. Então essa mensagem, essa ordem é urgente. Nessa semana você tem algo urgente para resolver? Pregar o Evangelho é mais urgente do que você tem para resolver, porque está em jogo a salvação das pessoas. O apóstolo Paulo disse em Romanos 10, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 13 e 14. O apóstolo Paulo diz: todo aquele que invocar Jesus será salvo. Mas ele pergunta para mim e para você: mas como eles vão invocar a Deus se eles não creram? Mas como eles vão crer se eles nunca ouviram? E como que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? É preciso pregar, meus irmãos. E pregar é falar. Esse verbo aqui no grego é proclamar. É preciso que a boca do crente seja aberta para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é uma notícia a ser informada. Qual notícia? Pregar o Evangelho é falar quem é Jesus, o que Ele fez e por que eu preciso dele. Isso é pregar o Evangelho. Quem é Jesus, o que Ele fez e por que eu preciso dele. Se você não fala por que a pessoa precisa de Jesus, não vai fazer sentido para a vida dela. Um dia eu fui pregar o Evangelho e falei assim, aquele versículo: Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Ele virou para mim assim: mas eu não estou perdido, está tudo bem comigo. Então nós precisamos mostrar para as pessoas por que elas precisam de Jesus: por causa do pecado, por causa da queda, e porque Jesus é o único Salvador. Isso é o Evangelho, essa é a boa notícia. A boa notícia é Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Primeiro você dá a má notícia: o salário do pecado é a morte. Todos são pecadores e precisam de um Salvador. Daí você dá a boa notícia. Não deixa a pessoa ir embora só com a má notícia, não. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É difícil pregar isso para alguém, falar isso, gente? Abrir a Bíblia e explicar isso. Todo crente tem que ter condições de pregar o Evangelho, a não ser que você é uma criança na fé. A não ser que você foi batizado agora e está dando os seus primeiros passos na fé. Mas se você já tem 1 ano de igreja, 2 anos, você já tem que pregar o Evangelho, porque essa é uma tarefa, a ordem de Jesus para todo cristão. Foi a última ordem que Ele deu. E a ordem de Jesus, meus irmãos, não é uma opção. Interessante que a gente vê os 10 mandamentos e lá fala: não mentir. Nós sabemos que mentir é pecado. Não adulterar, nós sabemos que relações sexuais ilícitas fora do casamento é pecado. Ali fala: honre pai e mãe. Nós sabemos que desonrar os pais, desrespeitar os pais é pecado. Mas quando Jesus dá uma ordem, pregar o Evangelho, nós não pregamos e achamos que isso não é pecado. Sim, é, porque é uma ordem estabelecida por Jesus. É necessário, meus irmãos, abrir a sua boca. Durante muito tempo foi divulgado um erro. Você já deve ter ouvido: pregue, se necessário, use palavras. Quem já ouviu isso? Está tudo errado. Pregar é abrir a boca, é usar palavras. O apóstolo Paulo disse em Romanos 10, 13 e 14: como ouvirão se não há quem pregue?
É óbvio que eu preciso dar um bom testemunho. É óbvio que aquilo que eu falo, a minha vida tem que acompanhar aquilo que eu falo. É óbvio que eu tenho que ajudar as pessoas. Mas ninguém vai ser salvo por olhar o meu bom testemunho. A pessoa precisa ouvir o Evangelho, porque o apóstolo Paulo diz que a fé vem por ouvir. Porque se fosse por bom testemunho, eles não teriam crucificado Jesus. Quem de nós daria um testemunho igual a Jesus? Ninguém. Eles mataram o Deus encarnado, o amor encarnado. Porque, meus irmãos, ninguém vai ser salvo por obras. Todos precisam ouvir que há um Salvador. Todos precisam ouvir que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus é o único caminho, que eu sem Ele serei condenado. É isso que o versículo 16 diz: quem não crer será condenado. Ninguém será salvo porque é bonzinho, é ético, paga as suas contas em dia. E às vezes eu penso que nós acreditamos nisso. Às vezes eu penso que nós acreditamos que os nossos pais, que os nossos filhos, que os nossos tios, que os nossos amigos são tão legais que eles vão para o céu. Não vão. Não vão. Se fosse por boas obras, a minha mãe seria a primeira, eu tenho certeza. Para mim, né? Eu nunca vi minha mãe com um cheque sem fundo, nunca vi um cobrador na porta da minha casa. Minha mãe, tanto de pobre que ela já ajudou nesse mundo. Minha mãe fiel ao marido. Minha mãe e meu pai faleceram, eu tinha 11 anos. Ela fazia pão de queijo, deixava eu e minha irmã dormindo e saía na porta batendo, vendendo pão de queijo para sustentar a gente. Eu não conheço uma mulher que praticou tantas boas obras igual a minha mãe. E sabe o que eu falo para ela toda vez que eu encontro ela? Mãe, a senhora precisa crer em Jesus para ser salva. A senhora precisa se arrepender dos seus pecados. Eu creio. Eu falo, então mãe, a senhora precisa se batizar e fazer parte da igreja do Senhor. Estou orando por isso. Porque minha mãe não vai ser salva porque ela é uma pessoa muito boa. Porque não existe salvação fora de Cristo Jesus. Estou orando e o meu sonho é batizar minha mãe. O dia que eu for batizar ela aqui, não vai precisar nem trazer água para mim não. Acho que eu vou pegar as lágrimas e jogar na cabeça dela. De tanta emoção. Seus pais precisam do Evangelho. Seus filhos precisam do Evangelho. Não acha que seus filhos vão para o céu porque eles são legais, não. Pregue o Evangelho para seus filhos. Pregue o Evangelho para seus amigos. Pregue o Evangelho para seu pai. Porque não existe salvação fora de Jesus. Por isso que Jesus dá a última ordem. É a coisa mais urgente que tem no mundo. É pregar o Evangelho. Mas meus irmãos, você prega? Você prega? Não? Será que você não crê no que está escrito aqui? Será que você é incrédulo, não crê no que a Bíblia está falando? Mas se você crê, então, será que é falta de amor? Será que é falta de amor? Você já viu quando você está dirigindo na estrada e vem alguém piscando luz para você do lado de lá, ao contrário? O que isso significa? Tem um buraco na pista, teve um acidente na pista, o cara pisca luz para você diminuir, né? Porque o que essa pessoa quer? Ela quer te livrar de um acidente lá na frente. Muito legal. Então não pregar o Evangelho é você saber que tem um abismo lá na frente e você não avisa ninguém. É maldade isso do nosso coração. Não pregar é maldade, é falta de amor. Ou talvez você não crê no que a Bíblia fala. Ou de duas uma. Porque o Espírito Santo já capacitou a igreja para fazer isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo já batizou a igreja. E esses discípulos aqui medrosos, quando eles recebem o batismo do Espírito Santo, eles saem pregando. O fujão Pedro vira o pregador das multidões, disposto a morrer por Jesus. O Espírito Santo já batizou a igreja. Se você crê, o Espírito Santo já te batizou.
Então, meus irmãos, considere pregar a palavra de Deus. Você fala, Gabriel, mas não tem conhecimento. Então busque conhecimento, estude a Bíblia, venha para a escola bíblica dominical, busque conhecimento, use o que você tem, abra a sua casa e chame as pessoas para você ler a Bíblia com elas, seus familiares. Leia a Bíblia com elas em casa, chama seus amigos, porque Jesus dá uma ordem, assim diz o Senhor: ide e pregai em todo o mundo. Ou vai precisar de Jesus aparecer para você acreditar nisso, ou você vai crer no testemunho da palavra. Porque os discípulos, enquanto Jesus não apareceu, eles não creram, né? Meus irmãos, essa missão é tão séria que Jesus alerta os seus discípulos que há uma batalha espiritual. Porque se você vê no versículo 17 e 18, diz que vai ter demônio no meio, diz que vai ter serpente, diz que vai ter veneno, mostrando para nós que pregar o Evangelho envolve uma batalha espiritual, é mexer com as trevas. Porque o diabo, ele fica furioso de perder um dos seus escravos. Escravo de diabo? É. Quem não é escravo de Cristo é escravo do diabo. E o diabo vai usar todas as suas artimanhas para não perder essas pessoas. Sabia disso? Por isso que Jesus alerta: olha, vai ter demônio, vocês vão ter que expulsar demônio no meio dessa caminhada. Vocês vão ter veneno, vai ter serpentes. Mas o que Jesus fala? Nada disso fará mal a vocês. Ele fala que Ele vai acompanhar a gente nessa missão. No versículo 20 diz que eles saíram pregando e o Senhor cooperava com eles. O Senhor vai dar livramento e capacitação para o seu povo. Tanto que no versículo 17 tem sinais. Diz que nós teremos autoridade para expulsar demônios. Diz que nós vamos falar novas línguas. Nós vemos no livro de Atos aquele dom de línguas, que foi um dom para pregar na língua materna das pessoas. Que maravilha! Deus capacita o seu povo para comunicar, para abrir a boca. Eles não falavam a língua do povo, então o Espírito Santo deu línguas que eles nunca estudaram e falaram no mesmo momento. Dom de línguas para comunicar o Evangelho, diferente do que a gente vê hoje, que o povo tenta fazer, que não tem nada a ver com a comunicação do Evangelho. Deus capacita o seu povo. O primeiro campo missionário que eu fui, Timor-Leste, diz que a língua oficial era o português, porque eles foram colonizados por Portugal, como o Brasil. Eu cheguei lá, ninguém fala português. Falei, Deus, como é que eu vou fazer? Eu falei, Sharon, nós vamos ter que aprender essa língua, senão como é que eu vou comunicar o Evangelho? Nós fomos morar numa casa, numa família de timorenses, ficamos 2 meses na casa deles, no alto de uma montanha. Nós descemos a montanha depois de 2 meses falando a língua timorense. Eu preguei o meu primeiro sermão na língua timorense em 3 meses. Isso não é capacitação de Deus? Óbvio. Você tem uma ideia? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, diz Maroma Magdalan Lialos Nomores. Isso é capacitação de Deus. Quando você está disposto a fazer a missão, você abre a sua boca, e Deus falou que vai capacitar o seu povo. Porque às vezes esses sinais não acontecem conosco porque a gente não sai para pregar. Talvez você vê o versículo 17 e 18, mas que isso? Eu nunca vi isso aqui. Mas a gente não sai para pregar, a gente não faz a missão. Diz que nós vamos impor a mão sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Você crê que isso pode acontecer? Eu creio. Se Deus quiser, Ele cura as pessoas. Veja, meus irmãos, então que Jesus promete a capacitação para nós. A pergunta é se você quer sair do seu conforto, porque a nossa vida é muito confortável. Nós temos de tudo. Nós temos casa boa, nós temos trabalho. A questão é, você quer sair do seu conforto? Se você quer, o Espírito Santo, Jesus promete cooperar com você nessa missão.
Ele promete te usar, Ele promete te dar autoridade espiritual. Então a pergunta é se a gente crê na Bíblia, que diz que se alguém sem Jesus está condenado. Você crê? Está dizendo, quem não crer será condenado. Você crê? Se você crê, então tem a segunda pergunta: se você ama essas pessoas. E tem uma terceira pergunta: se você ama a si mesmo. Se você ama a si mesmo, creia e se batize. Se você ama a sua própria alma, creia e se batize. Porque essa é a ordem de Jesus. Porque o batismo, ele é esse sinal que diferencia os que creram dos que não creram. O batismo é o sinal visível de algo que acontece no coração daquele que recebeu o Evangelho. Ele recebe aquela água que significa a purificação dos seus pecados. Ame a sua própria alma, creia e se batize. Ame os seus familiares, os seus amigos, pregue o Evangelho para eles. Porque, meus irmãos, crer na palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Porque como estavam as mulheres, os discípulos, como que eles estavam? Cheios de medo, tristes, chorando. Sem fé a nossa vida é assim. Mas quando nós cremos na palavra de Deus, nós temos alegria, nós temos paz e nós temos esperança. Quando nós lemos a Bíblia e lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, se nós cremos nisso, você pode encarar as dificuldades dessa semana com alegria e paz no seu coração. É isso que a Bíblia diz sobre nós. Sem fé, inclusive a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus. Lembra de Jesus irritado com eles? Sem fé, Jesus fica irritado com a gente. Mas quando a gente deposita a nossa fé nele, na palavra dele, a gente agrada a Deus e o nosso coração fica cheio de paz. Porque, meus irmãos, nós vemos aqui que esse trono de fato está ocupado. Jesus foi recebido nos céus. Versículo 19 fala que ele foi recebido nos céus. Salmo 24, versículos 7 a 10, fala como que Jesus foi recebido nos céus. Salmo 24, 7 a 10, versículos 7 a 10, olha o que diz, como que Jesus é recebido na ascensão dos céus. Na minha versão: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quando Jesus sobe nos céus, tem um comando, fala: levantem portais eternos, porque o Rei está entrando. E parece que os anjos não conhecem o Rei, que eles perguntam: quem é esse o Rei da Glória? Talvez eles nunca viram, talvez não, eles nunca viram Jesus num corpo ressurreto. Então só parece que eles não conhecem Jesus. E fala: levantem esses portais aí, porque o Rei está entrando. E quem é o Rei? O Senhor dos Exércitos. Por isso a igreja ela é militante e triunfante. A igreja significa que ela está lutando, ela está avançando, e ela avança na força do seu general. Lembra daquele hino? O nosso general é Cristo. Por isso a igreja avança, por isso nós pregamos o Evangelho, porque Ele é o Senhor dos Exércitos, esse Senhor que é poderoso para salvar. Lembra daquele cântico? Cristo move as montanhas, Ele é poderoso para salvar quem Ele quer. Ah, se nós crêssemos de fato em Marcos capítulo 16. Porque se Ele está no trono, meus irmãos, Ele vai nos dar vitória, e essas almas vão ser retiradas do inferno. Porque Ele está à direita de Deus, isso significa que Ele é o nosso intercessor.
Ele intercede por nós, Ele cuida de nós, Ele está conosco quando nós cumprimos a missão. E porque Ele ressuscitou, nós cremos nisso, nós podemos ter uma vida de paz em meio a esse mundo difícil, uma vida de alegria e esperança, que nós vamos ressuscitar um dia. É interessante que em Lucas vai dizer que quando Jesus aparece para os seus discípulos, diz que eles ficaram tão alegres que eles não estavam acreditando. Tamanha alegria no coração de crer de fato. Eles desacreditavam de tanta alegria de crer. Depois você lê na sua casa Lucas 24, 40 a 42. Porque afinal, meus irmãos, a ressurreição é a certeza que nós temos a vida eterna. Nós viveremos porque o nosso Senhor vive e Ele intercede por nós. Essa posição de Jesus, Ele é o nosso intercessor. Portanto, não tema. Jovens, não tenha medo dos desafios dessa vida. Casais, não tenham medo de cuidar dos seus filhos, do que vai ser dele. Coloque a sua esperança no Cristo ressurreto e obedeça à última ordem dele, que Ele está com a gente. Ele prometeu estar conosco até o final. Porque se você não crer na ressurreição, a sua vida vai ser cheia de medo e tristeza, síndrome do pânico e depressão. Mas, meus irmãos, não podemos deixar de pensar novamente que nós temos uma missão. Essa missão é urgente. As almas estão indo para o inferno, e às vezes pertinho da gente. Você sabia que 20% da população do mundo nunca ouviu falar de Jesus? Isso dá cerca de 2 bilhões de pessoas. Tem lugares que a Coca-Cola já chegou, o povo bebe Coca-Cola, mas nunca ouviu falar de Jesus Cristo. 20% da população do mundo nunca ouviu o Evangelho. Talvez os seus familiares nunca ouviu o Evangelho da salvação pela graça. Essa missão é urgente. Portanto, pregue, porque essa é a missão da igreja. Quero convidá-los à oração.